graça do nosso Pai continue nos alcançando neste tempo. Quero dar início a mais este culto de celebração, de adoração e principalmente de reflexão na palavra do nosso Deus. Este é o nosso objetivo aqui, estarmos cultuando ao Senhor e refletindo na palavra dele, naquilo que realmente ele tem revelado ao nosso coração. Quero dar início a este culto orando ao Senhor, pedindo que ele nos abençoe, pedindo que ele nos dirija. Estamos finalizando mais uma semana, começando outra, e certamente Deus deve ser buscado por cada um de nós em cada instante, e a minha oração é que você continue realmente entendendo que nós somos necessitados da graça dele e, portanto, devemos nos aproximar dele em todos os momentos. Vamos orar. Pai, nós te adoramos. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder pertencem a ti. Nós somos dependentes da graça maravilhosa do Senhor. Estamos, ó Deus, neste momento, mais uma vez, nos colocando diante do Senhor, para refletirmos, para pensarmos, para meditarmos na Tua Palavra, para rendermos glórias ao Senhor. Abençoe cada irmão, meu Deus, cada ouvinte da Tua Palavra nesta ocasião, que o Senhor visite cada coração, Senhor, que o Senhor visite cada mente, que o Senhor visite, meu Deus, os Teus filhos, meu Pai. Salve os Teus eleitos e eleja mais para a Tua glória, Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e ofertamos este culto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir uma mensagem musical e logo em seguida nós estaremos meditando na palavra do Senhor no Salmo 73. Então já vai preparando aí a Bíblia, abre a Bíblia no Salmo 73. Após então a mensagem musical, nós estaremos então meditando nesta palavra. Quero falar hoje sobre o seguinte tema: mantenha seu olhar em Deus. Vamos ouvir uma mensagem musical pela irmã Ana Mel. Boa noite, irmãos. Muito feliz de poder estar aqui louvando com os irmãos essa noite. E agora eu vou convidá-los para cantar comigo essa canção que é muito linda. Se chama Em Teus Braços, declarando que os braços do Pai é o nosso lugar e é aqui que nós temos paz. Amém? Vamos lá. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Amém? Que eu e você realmente nos coloquemos nos braços do Senhor para realmente Ele, como Deus Todo-Poderoso, traga ao nosso coração o consolo, o fortalecimento, a própria vida. Deus é a manifestação da vida, Deus é a própria vida, e nós só podemos experimentar vida nele, na pessoa dele. Quero, como anunciado, ler com você o Salmo 73. Quero convidar você neste momento a separar um tempinho aí para meditar na palavra do Senhor. E eu tenho o seguinte desafio aqui para nós nesta noite, é que eu e você nos voltemos para dar atenção a Deus com o objetivo de manter o foco. Precisamos manter nosso foco em Deus, nosso foco em Jesus, para não nos perdermos diante das nossas fraquezas e também das fraquezas dos outros, das injustiças que nós comumente percebemos ao nosso derredor, algumas verdadeiras, outras talvez apenas a maneira como nós olhamos, mas o fato é que nós estamos realmente em tempo de manter o foco na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, porque é Ele que vai nos fortalecer, nos animar e nos dar a vitória. Que cada irmão, que cada ouvinte da palavra, que cada crente em Cristo Jesus seja encorajado a confiar em Deus nesse momento de fraquezas pessoais, por conta de toda a situação que vivemos. É normal que eu e você nos sintamos enfraquecidos na nossa personalidade, na nossa individualidade. É normal que isso aconteça, mas nós precisamos diariamente tomarmos a decisão de mantermos o foco na pessoa de Jesus. E é exatamente sobre isto que eu quero falar nesta noite, a partir do Salmo 73, quero ler com você neste momento. O verso 1 diz assim, Salmo 73: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na morte do ímpio, mas ele está sempre cheio de força. Não se acham em trabalhos como outras gentes comuns, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento porventura no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, na face de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares,
desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Que Deus abençoe esta palavra ao meu e ao seu coração. Nós então precisamos lembrar de manter o nosso foco na pessoa de Deus. Nós temos circunstâncias, nós temos pessoas, nós temos uma realidade hoje completamente absurda a nos trazer de repente momentos de fraqueza, de desânimo, momentos que às vezes pensamos que realmente não vale a pena. Então, quando nós começamos a olhar para essas circunstâncias, para essas realidades, em alguns momentos para algum tipo de pessoa, nós somos tendentes a ficarmos na situação do salmista, perturbados, desanimados, e muitas vezes perdemos o foco daquilo realmente que Deus quer de nós. Mas nesta noite quero convidar você a voltar o seu olhar para Deus, a voltar o seu olhar para buscar a presença de Deus, e a receber dele o consolo, o fortalecimento, a receber dele realmente a direção correta para aquilo que ele realmente tem planejado para mim e para você. Para que você mantenha o foco, o seu olhar em Deus, a sua direção, na direção que Deus mesmo tem planejado para você, você precisa disso por algumas razões que o salmista vai nos trazer aqui na leitura deste texto. E a primeira razão é para que você possa perceber a bondade dele, a bondade de Deus, diante de muitas vezes algum tipo de suposição de injustiças. Nós temos, meus irmãos, em muitas situações, injustiças acontecendo ao nosso derredor. São injustiças realmente que às vezes você pode dizer assim, não adianta nós continuarmos nessa direção, porque os injustos estão vencendo. Mas há uma outra realidade que realmente nós precisamos perceber, que nem sempre aquilo que nós estamos enxergando é o que estamos enxergando. E é exatamente neste aspecto que o salmista começa aqui, no verso de número 3 em diante, até o verso de número 11, ele vai trazer algumas situações que às vezes nós pensamos que estamos, às vezes nós nos pegamos fazendo a mesma coisa. Ele diz assim, no verso 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E por quê? Porque eu estava olhando para o homem ímpio, eu estava tendo inveja dos soberbos, eu olhava para eles não sofriam. Olha o verso 4: não há aperto nem na morte do ímpio, ele está sempre forte e está sempre tendo alguns recursos à sua disposição. Ele não tem aflição, ele não tem realmente situações que eu estou sofrendo, mas ele não sofre, e ele não faz a vontade de Deus. Esta era a razão do salmista. Ele colocava a sua vida diante do Senhor, ele buscava a presença do Senhor, e aqueles que não buscavam a presença do Senhor tinham benefícios na sua jornada terrena, muito mais do que ele. E ele então dizia aqui no verso 1, no verso 2: quase que os meus pés escorregavam, quase que eu fui abaixo por conta dessa observação. Então eu preciso cuidar disso na minha vida.
para realmente perceber que Deus continua sendo um Deus bom. Eu não posso ficar olhando para pessoas ao meu derredor que porventura eu imagine que estão prosperando, que estão de repente tendo benefícios mais que eu, e que realmente eu não conheço o coração dela, eu não conheço a dor dela, eu não conheço nada que passa pela vida dela, naquilo que realmente não é social, não é aparente. Nós não podemos realmente fazer esse tipo de comparação. Eu preciso perceber que Deus é bom para todos os seus filhos, e nós que somos filhos, Deus realmente é um Deus bom. O verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Eu e você já fomos limpos pela palavra da verdade. O sangue de Jesus nos limpou, nos trouxe vida, e nós podemos confiar que Deus é bom, apesar de nós olharmos e percebermos algum tipo de injustiça ou de supostas injustiças que nós imaginamos. Esse é o primeiro item, a primeira verdade que eu queria que você realmente estivesse refletindo, para você perceber a vontade de Deus. Você precisa olhar para Deus, olhar para a pessoa dele, olhar para aquilo que ele fala, olhar para aquilo que realmente ele está fazendo na sua vida, para você perceber que Deus é bom, ao invés de você ficar olhando para aquilo que está acontecendo ao seu derredor. Os versos 13 a 17 nos trazem uma outra realidade que eu queria anotar para você também nesta ocasião. Ele diz assim, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O salmista está dizendo: eu me consagro ao Senhor, eu procuro fazer a coisa certa, mas todos os dias eu sofro aflição. E aqui eu quero trazer realmente esta palavra para você focar os seus olhos em Deus, para você perceber, para você compreender que os momentos difíceis na minha vida e na sua vida, eles são normais. E eu preciso compreender isso, porque apesar de nós estarmos nos consagrando ao Senhor, apesar de nós estarmos fazendo a coisa certa ao Senhor, isto não significa, Deus nunca nos prometeu que nos livraria de situações difíceis. Aliás, quando nós enfrentamos situações difíceis, precisamos ter a seguinte mentalidade: estamos tendo uma oportunidade de crescermos, de melhorarmos a vida nossa de consagração, de melhorarmos o nosso caráter. É oportunidade. Então foque os seus olhos em Deus, para você compreender os momentos difíceis na sua própria vida. Talvez situações que ninguém mais influenciou, mas por alguma razão está acontecendo na sua vida, ou talvez até tenha influência de terceiros, e você de repente começa então a sofrer por conta disso. É importante que você perceba que esses momentos difíceis é normal na vida de qualquer pessoa. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele vai dizer: olha, estes sofrimentos estão acontecendo com todos os nossos irmãos no mundo. E há irmãos nossos no mundo com situações muito mais difíceis do que eu e você. Certamente, há irmãos nossos presos, há irmãos nossos sendo coagidos por situações constrangedoras, há irmãos nossos que estão impedidos muitas vezes de fazer qualquer coisa que hoje nós ainda temos muita liberdade para fazer. Mas realmente essas coisas não são impossíveis de acontecer conosco, e nós precisamos, portanto, focar o nosso olhar, a nossa vida na pessoa de Deus, porque somente assim nós vamos começar, ou pelo menos ir trabalhando a compreensão dessas realidades na nossa vida. Mas há uma terceira verdade que eu queria anotar para você, que aparece nos versos 18 a 23. Verso 18 diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. O que me chama a atenção nesse texto é essa palavra que o salmista fala, porque o salmista, neste momento, quando contando a sua história, ele entrou no santuário de Deus, ele começou a buscar a presença de Deus, e então ele diz assim: eu entendi o fim deles. Mas por um momento o salmista vai começar a entender que Deus vai
trazer algum tipo de juízo sobre estas pessoas. Eles vão cair na desolação, eles estarão sendo realmente desprezados, eles estarão sendo realmente uma situação. É como se o salmista começasse agora a se colocar na posição de Deus e então julgar essas pessoas. E o que diz o verso 21? Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Então você e eu precisamos focar o nosso olhar em Deus, para nós nos livrarmos da nossa natureza julgadora. Nós somos tendentes a julgarmos as pessoas, principalmente quando você busca o Senhor, quando você chega na presença do Senhor, quando você começa a trabalhar a sua santidade. É mais ou menos normal, e nós corremos sempre o risco de deixar a nossa santidade suplantar a graça de Deus, deixarmos a nossa devoção, o nosso esforço espiritual suplantar a misericórdia e a graça de Deus. Precisamos realmente cuidar para que isso não aconteça. Normalmente, quando uma pessoa, um crente, começa de repente a buscar muito ao Senhor, ele começa a olhar meio que de cima para baixo para os demais, e quando olha de repente para o incrédulo, ele o despreza em seu coração em muitas situações. Isso não pode acontecer conosco, é um risco, porque faz parte da nossa natureza de pecado que ainda carregamos, e nós precisamos olhar para Deus, olhar para a graça de Deus, para o amor de Deus, para a gente não viver desta forma, azedando o nosso coração, trazendo dor para a nossa alma. Então realmente nós não somos juízes de ninguém. Eu preciso colocar o meu olhar em Deus, focar em Deus, na pessoa de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, para que eu não me torne um juiz de pessoas e de situações que nós podemos vivenciar. Nós estamos neste mundo para manifestarmos a graça de Deus. Eu sei que isso é realmente desafiador, mas nós precisamos buscar o Senhor para vivenciarmos o amor, a graça dele com as pessoas ao nosso redor. Não pode ser diferente. Jesus Cristo nos ensinou este caminho de, ainda sendo crucificado, dizer: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então este é o nosso desafio. E eu preciso, portanto, olhar para Deus para eu não correr o risco de me embrutecer, de começar a gerar mágoa no meu coração e sofrer por causa disso. Nós somos chamados para uma vida abundante, para uma vida realmente alegre, para uma vida satisfeita. E quando essas coisas começam a acontecer, a tendência natural é que nós fiquemos embrutecidos, como diz o verso 22, me embruteci, fiquei endurecido, meu coração se azedou. Então eu preciso focar em Deus para, de repente, ir cuidando desta minha natureza de julgamento ao meu derredor. Quero convidar você nesta ocasião a olhar para Jesus, a olhar para a graça de Jesus, para o amor de Jesus. Mas é uma quarta verdade que eu queria notar com os irmãos nesta ocasião, que aparece nos versos 24 a 28. Nós precisamos focar em Deus para continuar testemunhando das obras de Deus na história e ser recebido por fim na glória. O verso de número 23, ele diz assim: todavia, estou continuamente contigo, tu me seguraste pela mão direita. E então o verso 24: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Este é o desejo do salmista. Agora o salmista se volta para realmente perceber que Deus é o seu presente maior, Deus é o seu quinhão maior, Deus é a sua vida realmente. Ele está agora se localizando na sua missão de vida, no seu propósito de vida. E ele continua dizendo, versos 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção, aquilo que realmente é o meu presente para sempre. Verso 27, pois eis que os que se alongam de ti vão perecer,
Tu tens destruído todos aqueles que apostatando-se, ou seja, abandonando, desertando da fé. Deus realmente tem justiça para fazer, mas esta é uma função divina, é Deus quem fará isso. Verso 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras, para anunciar todas as tuas obras. Então é exatamente aqui que está a nossa razão de permanecermos aqui. Eu preciso colocar os meus olhos em Deus, focar em Deus, para continuar testemunhando das obras de Deus, na história que Deus está permitindo que eu e você continuamos vivendo. Ainda estamos aqui para testemunharmos do amor de Deus, das obras de Deus, e por fim, como ele diz lá no verso 24, sermos recebidos na glória. São 4 verdades que eu queria trazer à sua memória nesta noite. A primeira verdade: mantenha o seu olhar em Deus, para você perceber que Ele é Deus bom, apesar de supostas injustiças, às vezes reais, às vezes não tão reais, que estão acontecendo ao nosso derredor. Mantenha o seu olhar em Deus, o seu foco em Deus, para você ir compreendendo os seus momentos difíceis. São normais. Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Coloque o seu foco na pessoa de Deus, para você se livrar da sua natureza de juízo, da sua natureza julgadora. É natural que eu e você tenhamos este problema, mas você olha para Jesus, para o monte de Jesus, e vai cuidando disso, para você de repente não amargar o seu coração e não achar que de repente você é melhor do que qualquer outra pessoa, só porque afinal você é devoto, você é santo, você está buscando ao Senhor. E por último, a 4ª verdade, para você continuar testemunhando das obras de Deus na história, e por fim ser recebido na glória. São 4 verdades que eu queria deixar ao seu coração nesta noite, para que Deus possa realmente ajudar você, manter você firme no propósito de adorá-lo. Precisamos manter nosso foco em Jesus, para não nos perdermos diante de nossas fraquezas pessoais, das injustiças que porventura nós percebemos, e nós mantemos o foco na pessoa de Deus, no estilo de Deus, como Ele nos ensinou a viver. Se você não tem uma experiência com Jesus, quero convidar você nesta noite a tomar uma decisão, que você realmente seja encorajado pelo Espírito Santo a confiar em Jesus, a confiar em Deus, nesses momentos de tantas dificuldades, fraquezas pessoais, fraquezas familiares, fraquezas em todos os lugares, injustiças que estão acontecendo. Nós somos desafiados a colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Eu queria orar com você nesse instante, pedir que Deus esteja visitando o seu coração, para que Deus esteja fortalecendo a sua vida, a sua alma, a sua mente nesse instante, e que você possa ser consolado, fortalecido. Talvez você esteja vivendo situação de enfermidade, situações de repente, problemas financeiros, como é bastante comum neste tempo, mas que Deus traga vitória para você. Mantenha o seu foco na pessoa dele, mantenha o seu foco na obra salvadora de Jesus, na graça maravilhosa de Jesus. Vamos orar, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, abençoe a sua semana. E em nome de Jesus, você realmente continue ali buscando a presença dEle, chegando na presença dEle, descansando nos braços dEle, como nós cantamos anteriormente. Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos ao Teu maravilhoso nome, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela experiência do salmista. Ó Deus eterno, ele olhou ao seu derredor e viu tantas injustiças, e pessoas, meu Deus, injustas, pessoas, meu Deus, que na visão do salmista, talvez uma visão real, talvez não tão real, mas ele percebeu que essas pessoas pareciam mais felizes que ele, e ele, ó Deus, começou a duvidar da tua bondade, Pai. Mas realmente o Senhor o levou para a presença, para a tua presença, e o ensinou a verdade. Ele voltou, meu Deus, ao prumo, voltou, meu Deus, a estar no centro da tua vontade. Ó Deus, que eu e os meus irmãos, ó Deus, cada ouvinte da tua palavra, permaneça, meu Deus, olhando para o Senhor, buscando a tua presença, sabendo que é o Senhor quem é o juiz de toda a terra, que o Senhor é Deus bom, que o Senhor é Deus gracioso, que o Senhor é Deus que abençoa. Meu Pai, o Senhor fez uma obra maravilhosa
maravilhosa em nossas vidas, e o Senhor fará, meu Deus, ainda obras em muitas outras vidas, ó Pai Santo. Nós, ó Deus, assim como todos os seres humanos, não temos, ó Deus, merecimento de nada, mas o Senhor nos abençoou, o Senhor nos buscou, que nós possamos, ó Deus, compartilhar esta verdade com pessoas ao nosso derredor, fortalecendo, meu Deus, pessoas da nossa família. Ó Deus, abençoe-nos com graça, abençoe-nos, ó Deus, com a direção do Teu Espírito Santo. Quero orar, meu Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, que está ouvindo, meu Deus, a Tua palavra neste instante. Ó Deus, abençoe o seu coração, abençoe a sua família, fortaleça, meu Deus, a fé. Talvez, meu Deus, esteja experimentando algum tipo de medo, de angústia. Ó Deus, visite a sua mente, Pai, e abençoe, fortaleça, restaure, Senhor. Permita que se levante em confiança plena no Teu poder. Ó Deus, abençoe, Pai Santo, se há alguém enfermo na sua família, se há, meu Deus, situação de problema financeiro, que o Senhor visite, meu Deus, trazendo coragem, trazendo, meu Deus, fé, trazendo, meu Deus, abrindo portas para o louvor da Tua glória, Pai. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção pelos Teus filhos, Pai. Ó Deus, se há alguém que não entregou a vida para Jesus ainda, que não confia no poder do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão ainda, e está ouvindo a Tua palavra neste momento, Senhor, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo leve esta vida ao Teu altar, ao arrependimento, a experimentar, meu Deus, a fé que realmente emana do Teu trono, Senhor. Ó Deus, abençoe, por favor, a Tua igreja, abençoe os Teus filhos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical, e após então estamos encerrados este culto. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, e que realmente Deus possa nos fortalecer diante dessas situações que estamos vivendo neste tempo. Mantenha o seu olhar focado na pessoa de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir este cântico adorando ao Senhor, e que você possa ser edificado em nome de Jesus. Agora estaremos cantando a música Ousado Amor, e que você possa usar esse momento para refletir no tão grande amor de Deus por nós, no quão grande foi o sacrifício dele pelas nossas vidas, e o quanto nós temos valor para ele, mesmo nós nem mesmo merecendo. Amém? Vamos lá. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Mesmo assim
Senhor.